todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria discutir alguns problemas que estão ligados, evidentemente, à ciência política, embora de início não pareçam, mas estava havendo uma pergunta aqui de uma visitante muito simpática, e estava perguntando o motivo da burrice ter se disseminado tão amplamente no Brasil. A causa disso é muito simples. É que, antes da pessoa poder ter qualquer ideia, discutir qualquer coisa, ela tem que dominar a linguagem. E o padrão de domínio da linguagem que existe no Brasil é a linguagem da mídia e das conversações diárias, e não vai passar daí. Para o sujeito conquistar isso, é preciso um esforço medonho, porque o ensino do português é muito ruim. E a língua portuguesa é muito complexa, é uma língua difícil de aprender. Então, para o sujeito poder chegar a se comunicar com os outros e sentir que ele é um ser humano normal, que pertence à sociedade humana, o esforço já é enorme. E quando ele chega a isso, ele acha que ele é uma pessoa culta, porque está ali, ele se tornou igual aos outros, ele é aceito no meio. E ele não tem ideia realmente do que é cultura. Quer dizer, o domínio da língua banal do dia a dia e da língua de mídia é para ele o ponto mais alto que ele pode chegar. Ele não consegue imaginar nada além disso. E hoje todos estão assim. Por quê? Desapareceu a literatura no Brasil. Agora começam a aparecer de novo, né? Mas durante 30 ou 40 anos sumiu todo mundo daquele negócio. Eu já contei para vocês que no Rio eu conheci a última geração, né, de sobreviventes da alta cultura brasileira, que era o José Montello, o Herberto Salles, o Paulo Mercadante, o Roberto Campos, né, o Paulo Francis. E eu pensava, quando morrer esses velhinhos, o que vai ser? Não tem mais nada. Né? E daí se realizou a profecia que a minha avó pôs no meu nome, quer dizer, sobrevivente. Quer dizer, eu pertenço àquela geração, embora eles fossem muito mais velhos do que eu era um deles. Eu não sou da turma nova. Né? Eu me entendia perfeitamente bem com os velhinhos e eles me entendiam perfeitamente. Né? Na geração seguinte já dava problema. Né? Mas quando a minha avó botou esse nome, quer dizer, sobrevivente, ela acertou, porque aquele morreu todo mundo, sobrou eu. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma ponte para que a nova geração que vem em seguida pegue um pouco do que a velha tinha e consiga então prosseguir. E nós estamos obtendo algum resultado nisso aí. Mas é claro que o resultado é numericamente insignificante. Vamos dizer, eu, assim, no ponto máximo do curso, cheguei a ter 7 mil alunos. Não, o que é 7 mil num país de 220 milhões de habitantes? Não é nada ainda. Então, nós não temos ainda... Nós temos como é que diz? Um núcleo, uma semente de uma nova classe intelectual. Mas é só uma semente, não é uma classe intelectual ainda. Né? Eu espero poder continuar regando essa semente, que ela cresça ainda. Ainda tenho mais uns anos de trabalho, não sei se muitos ou poucos, mas eu tenho e não vou parar agora, tá certo? Até hoje mesmo comentei, falei, se o pessoal acha que tomando meu dinheiro eles vão me fazer desistir, eles estão doidos, porque no tempo que eu escrevi o Imbecil Coletivo, que foi o maior abalo que eles levaram, eu morava num kitnet, num prédio apelidado O Favelão. Você imagina um prédio que tem mais rato do que gente. E nem por isso nós deixamos de fazer um estrago. Quer dizer, se eu fosse depender de... Quem depende de dinheiro para escrever um livro? É absurdo. Né? É assim, é papel e lápis e pronto, acabou. Né? Então, esse desafio, vamos dizer, de você se tornar um membro da sociedade, no Brasil é muito difícil. As pessoas valorizam isso demais. Então, o que o sujeito quer é ele se tornar um da classe falante, que ele considera letrada, inteligente, etc. São os colegas de faculdade, é o pessoal da redação. Então, isso quer dizer que o nível de aferição é muito baixo. E quando ele consegue isso, ele acha que ele é um vitorioso. Ele não tem ideia do que está fazendo. Então, hoje mesmo eu estava comentando, né? O pessoal estuda na faculdade, por exemplo, vou estudar física do Newton. Eu digo, bonito. Quantos livros você leu sobre Newton? Quantos livros do Newton você leu? Você leu os princípios matemáticos da filosofia natural? Não. Você leu a biografia do Newton? Essa? Não, também. Então o que você pensa? Aí eu peguei o livro de física do Antônio de Souza Teixeira Júnior. Era um livro que todo mundo estudava no meu tempo. Deve ter algum parecido hoje em dia. Meu filho, esse livro não vai nem te explicar a coisa mais elementar, que a tal gravidade não é um princípio explicativo, não é um princípio causal explicativo. O próprio Newton disse que jamais explicou isso aí, oferecia isso como explicação causal. Ele fez apenas a descrição matemática exata de um fenômeno natural. É isso que ele faz. Se você disser,
matéria atrai a matéria, na razão direta das massas, na razão inversa quadrada das distâncias. Você descreveu um processo, você não explicou de onde vem. Né? Agora, você dizer que a própria equação matemática, a explicação causal, é coisa de maluco. Nenhuma equação, né, é causa de coisa nenhuma, porra. É apenas a descrição matemática exata, dentro, pelo menos, da esfera macro, né? A esfera visível, funciona e até hoje provou que funciona. Quer dizer, é uma demonstração canônica, por assim dizer. O que prova que é um negócio científico, né? Agora, o pessoal não leu Newton e acha, então, que é uma explicação causal, quando o próprio Newton diz que quem disser isso está mentindo. Quem disser que eu dei uma explicação causal assim, está mentindo. Né? E o pessoal também não sabe a história do Newton. Né? O Newton foi uma invenção da Casa Real Britânica. Pegou o camarada que tinha, evidentemente, um talento matemático fora do comum, mas que era, em outros assuntos, era um charlatão completo, negócio de teologia, esoterismo, charlatanismo total. Ele se acreditava fundador de uma nova religião cristã. Ele era uma espécie de Lutero, né? Reinventou tudo, falou, não tem trindade, só tem a unidade absoluta, e Jesus não é filho de Deus, Jesus é apenas um profeta, etc. O negócio parecia um pouco o Islã, né? Só que ele fez isso depois do Lutero e ele não tinha a eloquência do Lutero, então ele não conseguiu fundar religião nenhuma, o pessoal jogou aquilo tudo fora, esconderam no porão para ninguém saber, para não prejudicar a imagem do cara, e criaram a imagem do Newton como o primeiro cientista social puro, cientista moderno puro. Besteira. Né? Agora, isso nos ensina uma coisa importante. A Casa Real Britânica, naquela época, sabia que o princípio do poder imperialista vem da superioridade intelectual, vem do prestígio intelectual merecido. Então, por isso, quando eles fundaram a Royal Society, que era um bando de cientistas, todos eles alquimistas, todos macumbeiros, tá? Mas fizeram, vamos dizer, um alarde daquilo, que a Inglaterra ficou respeitada na Europa inteira como sendo o berço dos gênios. Antes da Inglaterra ter poder militar suficiente, você sabe que o rei Filipe II da Espanha mandou invadir a Inglaterra e teria invadido porque ele tinha a maior marinha do mundo. E acontece que houve um vendaval, afundou todos os navios. Né? Então ele disse, bueno, eu não l'havia enviado contra a força da natureza. Então, se ferrou, e a Espanha nunca mais se levantou depois disso. Para a Inglaterra ter um poder suficiente para mandar no mundo, foi só no século XVIII. Demorou. Então, vamos dizer, o poder britânico começa com o prestígio intelectual. Assim como o da Alemanha também começou com o prestígio intelectual. Na época de Hegel, Kant, Schelling, etc., a Alemanha não tinha nada, não era nenhum país formado ainda, mas já era, por assim dizer, a dona do mundo, porque tinha o prestígio intelectual. Como é que você vai fazer brasileiro entender isso? Falei, meu filho, o dinheiro vem depois, a Força Armada vem depois. Primeiro você precisa vencer no terreno intelectual. Como é que vão explicar isso? Ah, não, os caras estudaram Karl Marx, eles, não, tudo vem da luta de classes, da economia, etc, etc. Quer dizer, isso não é nem marxismo, né? Claro, isso é caricatura de marxismo. Mas é nessa caricatura de marxismo que todo mundo acredita no Brasil. Isto também cria no povo brasileiro uma mania dinheirista, que ele acredita que o dinheiro é o único poder do mundo. Eu digo, escuta, quando o sujeito assalta outro, qual que tem mais dinheiro? O assaltado ou o assaltante? Chega lá um menininho favelado de 12 anos, né, com uma automática na mão, e pega lá um banqueiro na esquina. Quem tem mais poder? O banqueiro? Vai dizer, não, você não pode me assaltar, que você é o dono do banco e tal, você está assaltando justamente por causa disso. É uma coisa muito simples. O dinheiro é um meio de alcançar poder, mas ele não é um poder em si mesmo. Eu usei até a expressão, os 3 tipos de poder, mas o dinheiro tem essa coisa ambígua. Né? Você ter dinheiro é um motivo mais que suficiente para que te assaltem. Né? Suficiente e necessário, porque se não tiver dinheiro, o cara não vai assaltar nada. Né? Então, se não fica que nem a filha do Glauber Rocha, que o ladrão foi assaltar a casa dela, tinha acabado de mudar para o Rio de Janeiro, e daí ia levar a televisão, e a empregada começou a chorar, falou, não, você não vai levar a televisão, porque hoje é o último capítulo da novela. O ladrão se condoeu e deixou a televisão lá. Então, assaltar pobre não dá certo. Então, essa mania dinheirista do Brasil
é um elemento fundamental da nossa cultura. Você veja que as correntes de pensamento principais que influenciaram o Brasil desde o século XIX são todas materialistas. É o cientificismo, o pessoal lia muito Ernest Haeckel. Ernest Haeckel foi o sujeito que fez fama, né, inventando, criando fósseis falsos para vender a teoria da evolução. Hoje está totalmente desmoralizado. Né? Então foi o darwinismo, foi o positivismo, né, o cientificismo. Isso é que influenciou o Brasil. Quando você lê, por exemplo, o dia eu estava lendo o Graça Aranha, né, A Estética da Vida. E o Graça Aranha escreveu um romance que é até interessante, que é o Canaã, né, onde ele faz um confronto entre dois imigrantes alemães. Um é um idealista bonzinho, o outro é um nazistão malvado. Né? O livro não é ruim, não, mas as ideias do cara são muito toscas. Por quê? Ele, na juventude, ele abandona o seu cristianismo e adere às modas materialistas. Isso foi o trajeto padrão dos intelectuais brasileiros no século XIX. E isso marcou profundamente. Quando vai terminando isso, você vê, no começo do século XX surge um movimento intelectual católico, com Jackson de Figueiredo e outros. Mas note bem, não era ainda uma filosofia católica, era apenas como é que diz? Propaganda católica, no fim das contas. Era, da onde vai sair depois o Gustavo Corsão? O Gustavo Corsão também não é um filósofo, né? Ele é um bom polemista católico, mas não chega a ser uma filosofia. Então é um movimento que não teve força filosófica. No campo filosófico, os materialistas continuam mandando, e mandam até hoje. Não só os materialistas, como os positivistas. Os positivistas estão no poder no Brasil. Todos esses generais que estão lá são todos positivistas. Né? E isso é uma verdadeira desgraça, porque o positivismo é a destruição da inteligência humana. O fundador do positivismo morreu louco, é uma coisa que todo mundo deveria levar em conta. Né? Quer dizer, ele já era louco antes, senão quem não é louco não morre de louco. Pô, né? Essa é mais uma que nem Nietzsche. Né? Nietzsche ficou louco e morreu. Não, ele estava louco fazia 20 anos. Né? E daí naquele dia ele morreu. Então, eu aprecio muito o talento de Nietzsche, o talento literário de Nietzsche é um negócio fabuloso, mas essas ideias dele são só uma confusão dos demônios. Né? Você vê que o secretário do Husserl, Eugen Fink, né, fez um estudo sobre Nietzsche. Diz, não, isso aí está muito confuso, eu quero descobrir afinal qual é o sistema filosófico do Nietzsche. Lá investigou o sistema filosófico do Nietzsche, encontrou 5. Todos contraditórios. Então não dá. Né? Você escolhe o Nietzsche da sua preferência. Né? Então, esta coisa materialista, ela é imbecilizante por si mesma. Porque o que quer que escape do seu mundo sensível, para você não existe. Mas pensa aí, o que é o mundo sensível? Né? O mundo sensível se constitui de impressões que não duram nem um segundo cada um. É só pedacinhos, pedacinhos, pedacinhos. Isso é o mundo sensível. Ou seja, o mundo sensível é a coisa mais insensível que existe. Quer dizer, a impressão que nós temos de que o mundo sensível é um negócio sólido, né, que você pode confiar, é totalmente enganosa. Se você pegar todas as sensações físicas que você tem na sua vida, não compõe um único objeto.